Ora, bom dia, meus amigos. O meu amigo Zé Luís mandou-me aqui uma pérola da professora Raquel Varela. O habitual, não é? O habitual que a gente já sabe. E o André Ventura está a ser investigado por ódio aos ciganos e tal. O habitual. Ora, o amigo Zé Luís mandou-me esta pérola. Evidentemente, na verdade, podia haver 9 milhões de eleitores no Chega. Para mim, o número não existe. Evidentemente, na verdade, podia haver 9 milhões de eleitores no Chega, que eu sou a favor da ilegalização do Chega. Portanto para mim, o número não existe. Pois, a professora Raquel Varela, com o seu doutoramento no Partido Comunista, a democracia habitual dos comunas, por aqui no microfone, porra. Assim é que é. Ou assim. Está viva, hein? A professora Raquel Varela, pronto, não respeita a vontade do povo, diz que o Chega tem que ser ilegalizado, baseada na Constituição, parece-me a mim, não é? Porque a Constituição realmente no preâmbulo diz que a ideologia fascista, não é? Foi derrubada e obviamente está pressuposto que não é para voltar. Mas Salazar não era fascista, era extrema-direita, mas o André Ventura, por acaso o Zé Luís também me mandou vários vídeos em que o Dr. Pedro Frazão, deputado do Chega, já está a dizer que não é extrema-direita, mas é direita radical. Eu continuo a ficar estupefacto com a terminologia ambígua. Não é direita radical, é direita securitária. É direita securitária, porque a direita radical ainda soa à extrema-direita. Direita radical, esquerda radical, isso ainda soa a extremos. Mas este pessoal, nhurros, continuam a insistir em não usar os termos corretos. Aliás, o professor Marcelo foi o único político que usou o termo correto. Como sempre, catedrático, sabe? Quando teve o debate com o André Ventura, logo no princípio, disse-lhe, não, nós somos de diferentes direitas, o doutor é de direita securitária, eu sou de direita social, que é uma direita, obviamente, PSD, não é? Completamente correto, como é evidente. Ou seja, a direita securitária é a segurança do país. Securitária vem de segurança, é a segurança do Estado, é a autoridade do Estado, dão primazia à segurança das pessoas, não é à liberdade das pessoas. São exatamente o oposto da esquerda securitária, que querem é a igualdade das pessoas, não a liberdade das pessoas. E obviamente a direita moderada, a direita social-democrata, como o próprio nome indica, democracia, poder do povo, social, direita social, como o professor Marcelo disse, e muito bem, ou seja, é uma direita que privilegia a liberdade do povo, não é a igualdade nem a autoridade, não é a igualdade dos comunas e dos socialistas, nem a autoridade do Estado, como a direita securitária. Que os comunas também têm a autoridade do Estado, têm, por isso é que são tão parecidos. A esquerda securitária e a direita securitária, não a extrema-esquerda e a extrema-direita, porque esses já vão para a ação violenta na sua dinâmica política, como a gente já percebeu há muito tempo, e já vos disse 50 vezes. Mas onde eu quero chegar é que, pronto, a professora Raquel Varela aproveita-se desta coisa do André Ventura estar a ser perseguido, até à medula por perseguir outros. Quando o André Ventura é duro com a comunidade romani, mas o que é facto é que, infelizmente, aquele pessoal é muito complicado de se lidar. Assim que é essa. Há ali um registro de consciência de ilicitude nula em termos culturais. Não, há pessoas de bem também, não é? Nem 8 nem 80, mas há realmente uma grande fricção com os costumes e práticas e dinâmica civilizacional do nosso país. Mas há grupinhos que são sempre assim. São comportamentos, voltamos sempre ao mesmo. Há pessoas que não se adaptam a determinado tipo de culturas.
Há os famosos guetos em toda a parte do mundo, quer dizer, os imigrantes de primeira geração é uma coisa, de segunda, terceira, quarta geração é outra. O crime avassalador na Amadora não eram os coitados que vieram na altura do 25 de Abril, eram os filhos e os netos, como é evidente, não é? Porque o pessoal quer as mesmas coisas que os autóctonos. É sempre a questão do Proudhon, a propriedade é um roubo. É sempre essa tese. A propriedade é um roubo como tal. Dizia o tio Proudhon, não é? Coitadinho, filho de mineiros, teve que estudar à luz da vela, no escuro, quando era criança. Como tal, as pessoas Raquel Varela desta vida é que têm razão. A pessoa Raquel Varela levou um vídeo meu para a televisão, como sabem, quando eu disse que o Dois Patas Família não era do Salazar, mas era do Homero. E eu também fui parte do problema, confesso que sim, porque eu também fui na cantilínea da extrema-direita do meu canal e do pessoal mais gancho que aparecia nas minhas lives e do pessoal que até nas redes sociais ia falando comigo, quer dizer, esse ódio ao socialismo, esse ódio ao comunismo que eu nunca tive nem nunca terei. Aliás, gosto muito mais deles do que o pessoal da extrema-direita, tanto dos socialistas como dos comunistas. Eu nunca tive nenhum inimigo da extrema-direita, nenhum. Como se pode constatar, aliás, nunca tive nenhum. São posturas de vida que eu sou completamente incompatível, a extrema-direita. Já a extrema-esquerda, pronto, achas-lhes piada e tal, bem, a esquerda securitária, os comunas. A extrema-esquerda só tenho amigos do Bloco de Esquerda. Tenho o Miguel. Miguel Reis, filho do António Reis, deputado do PS e grande histórico do PS. Bem, agora já não é deputado, mas foi deputado muitos anos e tal. E maçom e tal, aquela coisa. Bom rapaz, muito bom rapaz. E uma vez até viu já, ele estava muito metido dentro do Bloco de Esquerda, não sei se ainda lá está. Eu nunca ouvi em cargo público nenhum, mas estava muito metido dentro do Bloco de Esquerda. E porque o pai era graúdo, eles tinham obviamente simpatia por ele, não é? E lembro de uma vez estávamos a fazer campanha a qualquer lado. Não, cruzei-me com ele na cidade universitária. Fui lá a uma conferência qualquer, já não me lembro. E ele sabia que era do CDS porque ele vive na televisão com o Portas. E cumprimentámos e tal, ele estava lá com ele. Ele estava com os amigos lá do Bloco de Esquerda. E pronto, e estávamos aí na conversa, quer dizer, e pois, o Bloco, ele fala, o pessoal do Bloco de Esquerda diz o Bloco. Bem, eu realmente só tive esse amigo do Bloco de Esquerda e realmente é um pensamento muito extremo para mim também. Não acho piada ao pessoal do Bloco de Esquerda como acho piada aos comunistas. Porque os comunistas têm uma certa mística soviética com eles. As histórias do KGB do meu pai, não é? E o meu pai provavelmente também teria uma mística soviética com eles. O meu pai teve 30 anos na União Soviética, como sabem. A União Soviética tinha uma mística imensa. A própria Kissinger assume que tinha fascínio por essa mística. O KGB, e não hoje, aliás, o engenheiro Avelino, numa das lives mais recentes, disse isso. O KGB conseguiu convencer boa parte do mundo que os americanos são isto, aquilo e aquilo outro. Com verdade, sim, algumas coisas é verdade, mas foram muito injustos porque realmente os americanos têm sido muito nossos amigos. Os maiores amigos da psicanálise foram os americanos. Os maiores amigos do Sigmund Freud foram os americanos. Pois. Os maiores amigos da comunidade científica e filosófica e jurídica em geral são os americanos. Os americanos têm cátedras pagas a peso de ouro, onde o professor Damásio está agora, por exemplo, com o nome dos graúdos, dos milionários que dão fundos imensos às universidades e depois criam cátedras espetaculares em que os maiores académicos vão dar aulas e vão fazer investigação a receber uma pipa de massa que nunca mais acaba. A cátedra tem o nome do graúdo, do rico que deu um monte de dinheiro à universidade e então é assim que a coisa funciona. Os americanos, como sempre, com o dinheiro à frente, né? Uns finos, eles têm ajudado o mundo muitíssimo, muito mais que a KGB alguma vez assumiu, porque a KGB queria derrotar
o modelo capitalista de pensar, que é o modelo norte-americano. Que os norte-americanos esticam a corda, esticam, porque não é como eles dizem também, entendem? O capitalismo selvagem geralmente estoura com as pessoas. Estoura. Quem vive no mundo, por isso é que é tão bom ser funcionário público, se forem graúdos. Eles tiverem uma carreira sustentada. O setor privado estoura. A não ser que tenham disciplinas estilo karatecas e militares que enfim, lá conseguem chegar ao sucesso, mas tem que ser uns cães de disciplina. A maior parte do pessoal estoura. Por isso é que nos países ricos há tanto álcool. A psiquiatria dos pobres e até da classe média é o álcool. A maior parte, a grande esmagadora maioria dos países ricos, isso é muito visível nos Estados Unidos, muito visível na Inglaterra, muito visível na Austrália, muito visível na Nova Zelândia, é o álcool que permite que o pessoal consiga funcionar. Diz-se muito um alcoólico funcional, altamente funcional, é um completo ébrio. Aliás, como se viu nas minhas lives, não é? Como se viu nas minhas lives. Pessoal de bem, completamente alcoolizado. Porquê? Porque o álcool é a via curta para a adaptação ao meio ambiente. É muito típico, até dos ricos, como é evidente, dão a desculpa de ser os vinhos e de ser os whiskies com não sei quantos anos, isto, aquilo e aquilo outro, mas continua a ser a mesma tese de beberem álcool para lidar com a pressão do mundo capitalista. Aí a KGB tinha razão. Por mais aquilo que pareça, o mundo capitalista é obviamente muito melhor, não é? É obviamente o desenvolvimento da sociedade, como muito bem percebemos, mas as pessoas são muito mais felizes numa Bali desta vida do que numa Nova Iorque desta vida ou numa Singapura desta vida. Aliás, o turista que eu com mais frequência vejo em Bali é o singapuriano, porque o singapuriano trabalha que nem um cão, mais que o americano, mais que o japonês, mais que o ocidental em geral. Porquê? Bem, o americano trabalha mesmo que nem um cão, não é? O americano é muito usual os seus verem as senhoras saírem de Manhattan, onde estão no escritório, não é? E depois vivem nos subúrbios, não é? Têm que passar para o outro lado e vão com os seus saquinhos, com os sapatos de salto alto no saquinho, mas vão de ténis a correr que nem umas malucas para ir buscar 4 ou 5 filhos e porque o marido está na obra não sei onde, e aquilo é... estouram. É um trabalho louco dos americanos. Louco. Por isso é que há tanto crime, há tanto álcool, há tanta droga, que eles estouram. Obviamente depois fazem muito dinheiro e é uma cidade, aquilo é dinheiro que nunca mais acaba, não é? Como a gente sabe. Especialmente nos Estados ricos, poxa, é uma coisa impressionante. As pessoas vão a Miami ou vão a Beverly Hills, Jesus, é Ferrari em cada esquina. É uma coisa impressionante. E agora, os iates, aquela coisa toda, os americanos, não é? Diz-me, se são mais felizes que os tipos em Bali, se tiverem muito dinheiro e se conseguiram lá chegar sem restaurarem por completo, sim, claro que sim, como é evidente, não é? Mas o Bill Gates conseguiu lá chegar, e o Jeff Bezos e o Musk, sim, essas riquezas faraónicas, não é? Geniais. Sem dúvida nenhuma que é uma coisa... São mais felizes, obviamente, que uma pessoa simples em Bali. Agora, a maior parte das pessoas não chega às riquezas faraónicas e estoura, até mais não, a trabalhar que nem um cão para quem tem essas riquezas faraónicas. Os comunas, a KGB, tentou convencer o pessoal todo que isso era errado e que devíamos ser todos iguais, a sociedade sem classes, porque a exploração do homem pelo homem, né? O capitalista a explorar o coitadinho do operário.
dia de São Macário, que é o final do mês, em que o trabalhador é pago, não é? É o dia de São Macário, que é o dia do choro do patrão e o canto do operário. Já os comunas. Dir-me-ão, eu tenho um fascínio do KGB devido ao ataque ao capitalismo. Nem tenho fascínio do KGB por terem dominado o mundo inteiro durante a Guerra Fria toda, durante 50 anos. Foram reis e senhores do mundo inteiro, muito mais que os americanos. Os americanos eram um líder do mundo livre, como se dizia naquele tempo, hoje em dia chama-se Ocidente, não é? Mas a dominância da União Soviética era uma coisa avassaladora. E o KGB era o braço armado da União Soviética. Matavam e esfolavam. Ui, Jesus, até mais não. E principalmente os deles, quando descobriu o Marosca. O Aldous James e os outros traidores tanto na CIA como no FBI que denunciaram estas famosas topeiras. Ui, Nossa Senhora, quantos não foram mortos à conta dessas bestas. Mas isto para vos dizer que e é um outro assunto que eu gosto muito de falar, como já perceberam. Tenho um fascínio imenso por esse pessoal. Que os americanos estão certos, não há dúvidas nenhumas. Agora, os países que não são ricos, para entrarem num registro de lógica capitalista, vão ter que perceber que não é só o André Ventura no poder. Vão ter que trabalhar que nem uns cães. E é isso que eu estou farto de insistir com os senhores. Não, o André Ventura, a grande diferença que vai fazer é em relação à autoridade do Estado e à segurança da população, porque vai, obviamente, se chegar ao poder, Deus Nosso Senhor nos ajude, vai, obviamente, ser como o Orbán, vai ser como o Orbán na Hungria. Creio que não tanto, mas vai, obviamente, interferir nas políticas migratórias fortemente, que é isso que interessa às pessoas. As questões LGBT, as questões do feminismo e tal, eu acho que ele aí vai mexer pouco. Espero eu também. Eu acho que ele é muito bom em relação à imigração desregulada, que é a única coisa que verdadeiramente preocupa os portugueses, por isso é que ele ganhou 58 deputados por enquanto e vai ganhar mais, seguramente, com o pessoal como eu espalhado aí pelo mundo fora. Tanto fora da Europa como no mundo. Tanto na Europa como no mundo, que há dois círculos, como sabem. E nesse aspecto, eu tenho uma grande simpatia por a autoridade do Estado. O modelo comunista, obviamente, não funciona. A China adotou o modelo capitalista por alguma razão do ponto de vista económico, mas não é um modelo perfeito, não é? A pessoa Raquel Varela tem alguma razão em ser tão mazinha que o Chega. Não tem, porque aquilo é fanatismo comum, não é? Mas realmente os medos que a professora Raquel Varela tem é os medos que o pessoal todo tem, que não conhece bem a diferença entre direita securitária e extrema-direita. Porque ali é o Salazar. Para o pessoal do povo, o André Ventura é um Salazar em miniatura. E que estão dispostos a trocar a liberdade pela segurança. Normalmente ficam sem as duas. E a expressão não é minha. Como sabem, já fiz isso aqui várias vezes. Por isso, eu não acho que o André Ventura institua uma ditadura em Portugal. Os americanos não deixariam, nem a União Europeia, principalmente a União Europeia. Não dá, está em confronto direto com... Lá está outra coisa que a extrema-direita é de uma demagogia imensa. Porque, como querem ditaduras esclarecidas, a União Europeia não pode ter a tutela sobre Portugal. E é muito bom que a União Europeia tenha a tutela sobre Portugal, porque, e sobre os países todos da União Europeia, porque não permite ditaduras. Por isso é que a Turquia não conseguiu entrar ainda para a União Europeia e está a tentar há tantos anos. É uma ditadura, não há hipótese. Está contra o direito ordinário da União Europeia. Não podem ser uma ditadura. Não há nenhum país na União Europeia que possa ser uma ditadura, porque senão sai logo, é logo expulso. Porque não obedece aos critérios de convergência, como se diz na linguagem técnica, tanto do ponto de vista económico como político. Por isso, onde eu quero chegar, e vamos para a matéria, enquanto eu não dei matéria nenhuma, eu acho que, eu bem tento fazer vídeos curtos, mas não é a minha natureza. Sou como o Descartes a falar lá aos seus confrados quando estava lá na corte nórdica. Não estou no meu elemento. Por isso, é o que temos. Não
Não vejo o André Ventura com grandes problemas por estar a ser investigado em relação à questão da comunidade romani. A professora Raquel Varela diz essas coisas e ela é a questão da televisão, ela é que tem os taxas, isto, aquilo e aquilo outro, porque este discurso é o discurso mainstream de quem ganhou a Revolução 25 de Abril. E esta é que é essa, os senhores têm que perceber de uma vez por todas que o pensamento que o André Ventura tem ainda é minoritário. E será minoritário. O André Ventura consegue chegar à maioria absoluta só se cortar radicalmente com essa história dos últimos 50 anos a dar importância ao Salazar como se fosse um tenor da verdade, porque as pessoas estão agora numa fantasia e numa deriva direitista na Europa toda por causa de uma única razão: imigração desregulada. A questão da substituição populacional, a questão da invasão, isto, aquilo e aquilo outro. Toda a gente fala disso. Eu não concordo, acho que é uma paranoia, eu acho que, quer dizer, há problemas, quem importa ao terceiro mundo torna-se o terceiro mundo. Assim, é verdade, não dizemos que não. Estamos, e os Estados Unidos, e a Austrália, e o Dubai, e a Nova Zelândia, e o Canadá, os países de grande imigração, como é que eles fazem, não é? O Dubai, Jesus, os locais é uma porcentagem pequeníssima e que funciona bem. É uma lei penal primeva ou medieval que deve ser instituída? Não. O que deve ser instituído é uma coisa muito simples, um sistema de cotas em que entra quem é preciso. Acabou. Com um registro criminal muito bem filtrado, com um histórico de moradas muito bem filtrada, não é que há cavernas no Afeganistão, não é? E um domínio de idioma bastante considerável, tem que fazer, obviamente, provas de aferição, não é? No caso anglófono é o IELTS, para a maior parte o registro anglófono, para os americanos é o TOEFL, e contrato de trabalho, ou pelo menos promessa de contrato de trabalho, assinada e verificada do ponto de vista jurídico, e obviamente que um número específico de pessoas que são necessárias na carpintaria, na serralharia, na medicina, na enfermagem. Então lá, precisamos de 1000 carpinteiros. Acabou. Entram 1000, o 1001 já não entra, filho. Acabou. Este ano só entram estes. Tem que haver um limite, não pode haver perninha aberta. No momento que a imigração seja regulada, eu não vejo o André Ventura a chegar à maioria absoluta. Porque as pessoas... E aliás, é o que o PSD vai fazer. Vão ver. Abrir os olhos, como é evidente, não é? Porque o PSD percebeu, como os políticos são ricos, não tem aquelas... Eu lembro quando vivia António Augusto Aguiar. É completamente diferente a vida numa zona rica. É completamente diferente, quer dizer, porque a vida numa zona pobre, os senhores têm a possibilidade do assalto em cada 5 segundos, se é à noite, porque basta não estar ninguém na rua, pronto. As amadoras desta vida são assim, quer dizer, porque eles vivem nos bairros degradados que estão a 50 metros dos senhores, quer dizer, e é como a favela no Brasil, quer dizer, eles não têm respeito pelos moradores, pela comunidade, não têm coisa nenhuma, têm respeito pela pancada, como a gente sabe, não é? Por isso, as zonas ricas, também que já hoje em dia já há assaltos, mas o próprio ambiente das zonas ricas é um ambiente muito porreiro, porque está sempre muita polícia a passar. Na minha rua, logo abaixo, estava a Embaixada de Espanha, e estão lá os bancos todos, e estão lá o stand da Lamborghini. Estava, agora parece que já mudou. Quer dizer, estava lá o outro stand também, que eu ia sempre lá ver os carros, que era amigo do dono, lá os Bentas e os 911 Turboedes e tal, aquela saúde toda. Afonso, já retirei, hein? Não sei se viu, mas já retirei o que me pediu.
o que se coloca é que as zonas ricas é um ambiente muito porreiro e os políticos só moram nas zonas ricas e não têm a sensação de insegurança do povo que tem que apanhar transportes públicos, tem que se levantar às 6 da manhã no escuro e ir apanhar o autocarro ou o metro ali ao pé dos Gandins e a serem assaltados dezenas de vezes. Eu fui assaltado dezenas e dezenas de vezes, por isso é que andei à pancada dezenas e dezenas de vezes, porque cada vez que era assaltado, pumba, era a estrebaria do costume. E os políticos não têm estes dentes, como eu já vos tenho dito muitas vezes, nenhum dos nossos políticos tem estes dentes, nem o André Ventura, já é melhorzinho, porque veio do bairro suburbano, mas há uma grande sensação de insegurança e as pessoas responsabilizam a imigração desregulada com alguma razão, mas é também, obviamente, porque o país é pobre, não é? Porque se as pessoas andassem de carro, se as pessoas saíssem de casa de carro, bem, no Rio de Janeiro já não dá, não é? Porque é tanto crime que Nossa Senhora, não é? Mas o pessoal vai para dentro das garagens e tudo, uma coisa impressionante. Mas se o pessoal saísse de carro e chegasse ao trabalho de carro, pronto, já não tinham esse sentimento de insegurança, mas o pessoal anda em transportes públicos e é nos transportes públicos que há muito assalto e nas ruas, entendem? E os políticos nunca andam na rua, andam com alguns 500, se forem graúdos a sério têm segurança, se não forem graúdos têm o séquito. E então não há, eu lembro, vivi nas zonas ricas, não estou no Gasticar, como sabem, e frequentei esse meio muito tempo, não há comparação possível, e o povo português deu esta vitória retumbante ao André Ventura por causa de uma única razão, a imigração. Engoliram o fascisóide cá do sítio, como diz a professora Raquel Varela, e disseram, pronto, este pode ter lá aquele pezinho no chinelo salazarista, mas vai meter isto na ordem. É uma espécie de sensação de Primeira República. Está tudo a batatada, como foi na Primeira República, veio o iluminado António Oliveira, meteu isto na ordem. Agora é quase a mesma coisa, isto é uma espécie de Primeira República um bocadinho melhor, muito melhor, como é evidente, e então o André Ventura, que não vai Salazar, mas parece, vai meter isto tudo na ordem. Não, vai meter na ordem a imigração. Mais nada. A União Europeia não vai deixar de fazer mais nada. A União Europeia vai dizer ao André Ventura que diz aos políticos todos: os senhores, para receberem o nosso dinheiro, têm que fazer isto, isto, isto e isto. E foi o que o Passos Coelho fez à letra. Por isso é que a coisa correu bem com a Troika. Porque senão não havia dinheiro. Não havia dinheiro. O Portas começou a espernear e obviamente que teve que assinar um documento. Passos Coelho insistiu e a Troika também para chegarem a um consenso, porque senão a Troika queria tirar o tapete ao Portas e o Passos Coelho, há tempos de uma entrevista, disse não ia tirar o tapete, mais ou menos assim, ao meu colega de coligação, como é evidente. Ainda antes dele ser vice-primeiro-ministro, porque o Portas, muito mais nacionalista, do CDS, não é? Não queria vergar a espinha com algumas medidas da Troika, e a Troika disse: ou é assim ou não há dinheiro. E foi, por isso é que havia tanta fricção com o Tribunal Constitucional. O André Ventura vai fazer o que a União Europeia mandar. Foi o que aconteceu com o Orbán. O filho não faz, não recebes. Pois, quem manda na Europa, quem manda em Portugal é a Europa, não somos nós. O país não é nosso. O país é da União Europeia. Bem-vindo ao mundo real. É os Estados Unidos da Europa? É. Só falta o exército. É um bom método. Atendendo que tivemos 2 guerras mundiais, andamos sempre à batatada, se calhar é melhor. Estamos num bloco unido do que estamos sempre à batatada. A extrema-direita fanática quer um nacionalismo puro, orgulhosamente sós. Vai acabar na batatada outra vez, como é evidente. Por isso, vamos para a matéria, falar um bocadinho. Tínhamos ficado, o Zé Luís, muito simpaticamente, enfim, ficou muito sensibilizado com estas minhas reflexões, especialmente sobre a psicopatria, e tínhamos ficado no facto do Sr. J ter dormir com a mãe, não é? Quando era criança, e
ter visto também, estou na minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, e é, obviamente, a nota que eu retirei da minha tese de doutoramento em Psicanálise e plasmei na tese de doutoramento em Direito Penal a explicar a psicopatia do ponto de vista clínico, dentro do contexto jurídico-penal, que foi a minha tese de doutoramento em Direito, como é evidente. E, como eu estava a falar, eu estou a dar aqui o exemplo de 2 psicopatas prolíferos, aliás. Ou seja, para vos contextualizar, a frase é: nesta tripla condição de separação da pulsão, da independência, da presença do objeto e do autoerotismo, que todo o cenário da sexualidade humana é construído. Ou seja, separação da pulsão, ou seja, os objetos espaciais, como dizia Melanie Klein, objetos espaciais, é o seio, é a mucosa bucal, é a mucosa intestinal, os famosos fetiches. O feitiço, não é? A mucosa bucal, o felácio, a mucosa intestinal, o ânus, o prazer vindo dessas zonas, não é? O Freud defende que deve haver uma separação da pulsão em relação aos objetos espaciais, como dizia a Melanie Klein. Deve estar sentado na genitália, não pode estar nos objetos espaciais, se é que me faço entender. Eu tenho que ser cuidadoso com as palavras, porque senão os maluquinhos do costume e a extrema-direita e o pessoal todo faz corte e costura e parece que eu tenho aqui um discurso do século XIX. Não, isto é um discurso científico, num pensamento do tio Freud, que obviamente era um homem que morreu em 1989. Hoje em dia as coisas estão diferentes, não é? Mas esta é a base da concepção de Freud em termos de sexualidade, que eu por acaso concordo em muita coisa. A independência da presença do objeto, ou seja, tem que haver um narcisismo desdobrado do primário, o primário fica centrado em si próprio, o narcisismo secundário vincula com o objeto e depois volta atrás. É saudável o narcisismo secundário, o primário é que não é. E obviamente o autoerotismo, que mais tarde será uma autoestima ou um narcisismo secundário constituir, em que as pessoas, em vez de estar depressivas, como dizia o Bian, a posição esquizoparanoica para a posição depressiva, a passagem, em que a pessoa, em vez de andar nas nuvens do álcool e das grandes vidas, isso é a posição esquizoparanoide, andam sempre na lua, nunca crescem para a vida. Quando passa para a posição depressiva, não é ficar com uma depressão clínica, mas é ficar consciente das agruras da vida, com o autoerotismo por trás e com a independência da presença do objeto por trás e com a separação da pulsão também por trás. Ou seja, o narcisismo secundário organizou-se para fazer face aos narcisismos secundários e primários dos outros, que, como dizia o professor Jaime Milheiro no famoso livro, o inferno são os outros. Ou seja, elas são um sujeito-objeto, que essa dicotomia só acabou com o Tio Husserl, não é? É perceber como é que nós nos adaptamos ao mundo na dimensão ético-social e na dimensão empírico-sensível. Empírico-sensível como ser egoísta, ou seja, o narcisismo primário, e a dimensão ético-social como ser moral, isto é a terminologia de Kant, claro, do narcisismo secundário. Esta enorme ginga-joga que tem a ver com a sexualidade na sua essência, que o tio Freud e Melanie Klein juntos explicam muito bem. A extrema-esquerda não quer separações da pulsão originária, os objetos parciais para a extrema-esquerda são fontes legítimas em termos de zona erógena e zona de sexualidade. Isso é muito discutível, porque as pessoas têm direito a fazer isso. Tem, sim senhora. Que o Estado não deve interferir, não deve, não senhor. Mas em termos de psicanálise, para nós é complicada a questão da independência da presença do objeto e do autoerotismo se as pulsões parciais ficam lá. Os objetos parciais são investidos, porque se são investidos, se é um objeto parcial investido, a mucosa bucal, a mucosa intestinal e por aí adiante, nunca chegam à totalidade do objeto, ou seja, nunca conseguem vincular com o ser humano na sua totalidade, porque estão fixados numa parte do ser humano, seja a mucosa bucal, seja a mucosa intestinal. Eu não estou a ser muito claro em termos de linguagem mais popular, porque não quero chatices, porque as pessoas depois interpretam o que querem interpretar e chamam-nos medievais. Não, nós na psicanálise não somos velha guarda, somos conservadores. Nós entendemos que não é tão linear como a extrema-esquerda diz.
Há legitimidade nessas pulsões parciais? Há. Mas não é tão linear, como a extrema-esquerda diz, porque há ali depois fixações edípicas e fixações biológicas, como diz o Dr. Freud. Porque senão, como eu continuo a dizer aqui, as palavras são minhas, o sujeito irá cair numa original passividade da pulsão da morte, no que diz respeito à Todd Strip, formulada por Freud e Alford. É que realmente, se há as três a falhar, se a separação da pulsão original não se processa, se a independência da presença do objeto não se processa e do autoritarismo também não se processa, ficam sem nada. E então regridem ao ódio mórbido e à pulsão da morte, que é a agressividade pura e dura. E ficam num registro autista puro e duro, do ponto de vista de dinâmica psicológica interna, do ponto de vista psicológico. Já vos tinha dito isto, estou a dar o contexto. É naturalmente a ideia da pulsão da morte estar presente, é a luta contra isso, contra a original passividade, que permite a estrutura do autoerotismo. Deixa eu ver onde é que eu estou. Pois. Estou quase a acabar a nota. Vou acabar a nota aqui hoje, finalmente, porque a nota é muito longa, nossa senhora. Por isso é que vos dei o contexto. Da perspectiva do presidiário, a minha pessoa, fomos na academia, fala-se no plural, apesar do argumento ter insistido para falar na primeira pessoa, que eu, enfim, insisti até à medula que era parvo, mas enfim, eles é que sabem. Nós fomos capazes de consubstanciar a fixação presente no estágio autoerótico no que concerne a ambos os presidiários, ambos os senhores. Por exemplo, o Sr. J falava de dormir com a mãe e de ter visto, dormir com a mãe quando era criança, claro, e ter visto a mãe ser assassinada perante os seus próprios olhos. Como tal, isto, por sua vez, fixou a tal fixação biológica, a fixação edípica, numa idade mental na qual o autoritarismo está presente como um organizador mental na mente da criança. No caso, e isto tem que se perceber muito bem, a psicanálise é aprendente também com o autoritarismo, tem que se perceber muito bem porque é que a sexualidade é desenfreada, é o autoerotismo que é desenfreado. O autoerotismo não é masturbação, nem masturbação normal, nem masturbação compulsiva. Aliás, Paulo VI dizia que masturbação era um pecado. Já não dizem isso os papas. Mas o autoerotismo é diferente. No caso do Sr. J, autoritarismo não foi um fator de mediação na relação com o encontro do objeto, com a mãe, que permite o reencontro de outro objeto na propriedade. Ou seja, como não houve uma separação da pulsão, nem parcial, nem a independência da relação do objeto, nem o autoritarismo se organizou, não houve um vínculo sadio, ou seja, não houve uma relação do objeto com a mãe, porque a mãe morreu, infelizmente, foi assassinada, e então o autoritarismo não foi um fator mediador porque não havia nada para mediar, porque a senhora faleceu. Como foi na primeira infância, a perca do objeto foi sentida de forma absolutamente avassaladora, o que ele ficou fixado para sempre naquela perca, o que nós chamamos de pulsão da morte, ou seja, ficou naquele limbo em que a agressividade e o ódio se instalam, porque o ser humano não é capaz de ficar num limbo puro. O ser humano ou fica num registro sexual ou agressivo porque é os instintos dele, as famosas pulsões. Terrível. Foi muito difícil traduzir-se para inglês, pulsão, instinto e tal, aquilo. Porque é um bocadinho diferente de pulsão e instinto, mas para ser simples, ficamos por aqui. Por isso, o Sr. J perdeu o seu objeto e ficou fixado nele. Ou seja, perdeu
relação objetal com o meio, no momento que o autoritarismo estava a organizar, no momento que as pulsões parciais estavam a autonomizar também, ficou fixado naquele estádio psicossexual com a morte também. Ficou obcecado em preencher aquele vazio que a morte também, infelizmente, determinou. A morte também, do ponto de vista traumático, foi assassinada para ele. E foi um tipo que lhe atropelou e foi-se embora, não é? Quer dizer, foi um assassinato. Realmente, se calhar a senhora tinha ficado viva se o outro filho da mãe tivesse parado e ajudado e chamado a polícia ou a ambulância, claro. Mas não, o miúdo viu a mãe morta e nada pôde fazer, não é? Ou seja, ficou ali fixado ad infinitum. Por isso é que a esmagadora maioria dos psicopatas vão atacar mulheres. Porque tem sempre a ver com uma relação muito complicada com a mãe. Muito complicada. Não é necessariamente uma morte física traumática como aqui está plasmado, atenção. Há ali uma relação muito complicada com a mãe. Todos os especialistas, inclusive o pessoal do FBI, o pessoal que faz os perfis e tal, brilhantes. Alguns morreram até há pouco tempo. O principal deles todos morreu há pouco tempo. O que começou com isso? Começou com a unidade de análise no FBI desta dinâmica. Eles insistiam muito nisso e eu também insisto muito nisso. É sempre uma relação com a mãe muito complicada que está no psicopata. O pai está presente. O Jeffrey Dahmer tinha uma joia de pai, atenção. A senhora que era mais complicada. Não podemos responsabilizar o pai e a mãe. A lei do pai é que não está presente. Nem o nome do pai. A lei do pai e o nome do pai não são introjetados pela criança. O pai até pode ser uma joia de pai, ser ali um bacana, como era o pai do Jeffrey Dahmer. Mas, devido à fratura com a dinâmica da mãe, o autoerotismo, a criança como processo polimorfo, quer as pulsões, quer os objetos parciais vividos, Melanie Klein, ou seja, a mucosa bucal, a mucosa intestinal, são zonas erógenas do prazer. Por isso é que os psicopatas são sempre tão perversos sexualmente, têm sempre os objetos parciais. Ou seja, a extrema-esquerda, ao defender determinadas coisas em termos de sexualidade, aproxima-se do desejo psicopático. Aproxima-se. Por isso é que há tanto insulto da extrema-esquerda para a extrema-direita, que são todos psicopatas. São todos psicopatas. São, por acaso são. Por acaso são. A extrema-direita produz pessoas como o David Koresh, por causa da religião, e o Theodor Kaczynski, em realidades similares, ou Timothy McVeigh, também em realidades similares, sempre acerca da religião, contra o governo, contra isto e aquilo e aquilo outro. Isso é a extrema-direita. A extrema-esquerda tem a ver com a sexualidade do grupinho XYZ, que, sem travões, também se tornam psicopatas. Estão bem uns para os outros. São esses os meus inimigos, a extrema-esquerda e a extrema-direita. Não são as pessoas normais. As pessoas normais são como o amigo Afonso. Têm admiração por mim. Não é bem admiração, que isto aqui não é um concurso de vaidades. Tem identificação projetiva, como diz a tia Melanie Klein. Tem identificação projetiva, ficam sensibilizados com o intelecto. Que é a minha única e grande qualidade. Eu tenho muitos defeitos, como sabem. Tenho mais defeitos que qualidades. Acho que sim. Eu sou uma pessoa muito difícil. E Jesus, sou um bacana. Em termos pessoais. Porque, pronto, pá, como vi no nada, dou muita importância a quem se esforça na vida e a quem tenta fazer o bem. Porque eu conheço o mal muito bem. Conheço o mal de onde vim e conheço o mal patológico e conheço o mal criminal. Não é um mundo que os senhores querem dar. O Confúcio tem razão. Aquilo acaba sempre mal. Não me importo de lá ir se tiver que ir para a sobrevivência. Eu estou sempre na lógica de sobrevivência. Mas é verdade que é catastrófica a questão da política dos dias de hoje, porque estão a acicatar sentimentos psicopáticos através da dinâmica política. Quem é que antes acicatava sentimentos psicopáticos? A religião. Agora é a política. Países com religião muito complexa, os dois unidos, pois não é por acaso que a gente está sempre com medo
do que é que veio do Afeganistão, isto e aquilo e aquilo outro. Claro, porque é que havia tantos bombistas suicidas daquele pessoal. Porque a pulsão da morte é pura. Não há ali autoritarismo, não há ali separação do objeto, separação da pulsão original, melhor dizendo, dos objetos espaciais, não há separação do objeto também, ou independência do objeto. É só pulsão da morte. É só ódio, é só morte. Porquê? Não, já são os homens, são autênticos zombies existenciais. Continuando, para concluir a nota, e finalmente vou acabar a nota. Finalmente, vai ficar longo, mas acaba a nota. Vendo como o Sr. J perdeu o seu objeto, ficou fixado nele, nesse sentido, em sumário, ambos os presidiários demonstraram algum conhecimento emocional, e o Bion dizia que o objetivo da psicanálise, fazer psicanálise a uma pessoa, é crescimento emocional. Não é fazer deles Matos de Calcutá, nem Papa Francisco, nem Dalai Lama. É fazer das pessoas mais maduras emocionalmente, com as suas insuficiências. Por isso é que eu estou sempre a insistir que é tão perigoso o discurso moral. Porque os senhores mandam na vossa casa, a vossa moral é na vossa casa, a vossa ética é na vossa casa. Em sociedade, os códigos de conduta de cada um, especialmente pessoas públicas, nas redes sociais ou na política, ou na televisão, nós não sabemos a extensão da personalidade daquela pessoa. O Trump é tão abrutalhado como parece? Não acho que seja. Acho que a maneira como os filhos foram educados e como são estruturados, dá para ver que ele não é aquela besta. O Obama é tão bonzinho como ao que parece. Não é bem assim. Porque, como se viu, mandou o pelotão de execução contra o Bin Laden sem problema nenhum. Eu gosto disso, tenho-os no sítio, mas não é um humanista. O Jimmy Carter era, mas quem manda pelotões de execução não são humanistas. Se eu sou um humanista, só em termos filosóficos, não em termos políticos. Em termos políticos eu sou completamente quinquagesiano. O fim corresponde aos meios e às vezes um país inteiro é bombardeado para as minhas eleições serem asseguradas. Se eu fazia o mesmo que o Kissinger fez, não sei, é porque eu sou como aqueles estúpidos que vão para o futebol e são os maiores quando nem percebem uma raiz cúbica para fazer o cálculo do ângulo do canto marcado para o golo. Pois, o treinador de bancada também eu, não é? Sei lá eu se estivesse no lugar do Kissinger não fazia o mesmo. Eu esperaria que não, mas se efetivamente fizesse as minhas contas, se quem ficar a mandar é um totó que a América vai ser completamente humilhada, castrada e perdemos o império por ser um totó bonzinho que quer os direitos humanos da Santa Amada Igreja, pois se calhar é preciso fazer uma ação XYZ para o Vietnã e para o Laos e para o Camboja, isto e aquilo e aquilo outro. E aí é que está, porque os moralistas que eu vi aqui muito no meu canal, uma total estupidez franciscana de Ucrânia, Rússia, mas estão na Santa Amada Igreja, estão no Santuário de Fátima, mas não percebem que a política é assim que funciona. É quem tem as armas e quem tem o dinheiro. Como é evidente, quer dizer, não, é um bandido. Pois é, mas qual é o político que não é um bandido? Os graúdos? Todos matam e esfolam, inclusive nós, os portugueses, como é evidente. Hoje em dia menos, claro, nós já não somos império. Mas quando éramos império, Nossa Senhora, os senhores fazem ideia de quantas pessoas morreram às mãos dos portugueses e espanhóis nas nossas conquistas? A América do Sul toda, a África toda e boa parte da Ásia. Estão malucos ou quê? Foram milhares e milhares e milhares. Foram milhões, algumas mais línguas dizem que sim. Mas temos que ter noção disso. Temos que ter noção que qualquer potência imperial mata e esfola que nunca mais acaba. No século XX, XXI não se esperaria um Putin desta vida. Não se esperaria. Mas também não se esperaria os americanos a esticarem tanta corda. Percebem?
Dir-me, o Nixon teria esticado a corda com o Kissinger, que era verdadeiramente a política externa do Nixon, esticava tanta corda com os russos. Provavelmente sim, porque o Kissinger é que estabeleceu essa tese de apertar com os russos até ao fim. Porque o Kissinger percebeu que tinha que apoiar os chineses para apertar os russos, porque para o Kissinger o problema era a União Soviética, porque a União Soviética era a fonte do comunismo, porque o comunismo nasceu na União Soviética em 1917 na Revolução Bolchevique com Lenin, e já tinha morto os czares à mistura, tinha assassinado depois o czar Nicolau II, mas já tinha havido outras mortes nas famílias imperiais, ou seja, não foi só o czar Nicolau II e a família Romanov toda que foi assassinada pelos esbirros do Lenin. O próprio irmão de Lenin e outros confrades anteriormente já tinham efetuado assassinatos. Ou seja, eram todos uns bandidos, não é? Dir-me-ão. E é assim que tem que ser, porque estão a derrotar casas imperiais e monarquias absolutas, é a lei da bala. Se eu fosse o Lenin fazia o mesmo. Provavelmente fazia. Eu só não fazia o que o Bin Laden fazia. Entendem? Eu meto-me no lugar deles, coisa que os moralistas muito estúpidos, muito mal comidos, muito disfuncionais, não percebem. Se os senhores colocam moral na política, torna-se religião. Se a religião, em nome de Deus, está tudo justificado, estão a queimar pessoas em praça pública, auto de fé, vamos queimá-lo vivo, vamos colocá-lo na cruz. O que é que aconteceu a Jesus Cristo, não é? O que é que aconteceu a Savonarola? O que é que ia acontecer na Galileu? O que é que aconteceu com os buchas de Salem? Queimavam as pessoas vivas, crucificavam as pessoas. Cristãos enviados para os leões, comidos pelos leões, no circo romano, no Gladiadores, no Coliseu Romano. Estive lá há pouco tempo, como sabem. Bárbaro, tudo em nome do divino. Fosse ele monoteísta, fosse ele panteísta. Ou seja, a questão é sempre em nome de Deus, que a pessoa da Ana Rodrigues é brilhante, em nome de Deus, em nome da razão, em nome, a filosofia é muito isso, em nome de Deus, da razão, da moral da Igreja, da Santa Madre da Igreja, e a pessoa da Ana Rodrigues muito bem diz, em relação à prisão preventiva, não é em nome de nada disso, é em nome da dignidade da pessoa humana. Demorou muito tempo ao direito penal a chegar a esse patamar. Não é Deus, não é a razão, não é a moral da Santa Madre da Igreja, é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, se efetivamente queima-se alguém na fogueira, apedrejas essa pessoa por causa das expulsões parciais, nós somos Deus na psicanálise com essa conversa. Cuidado com essa derivação, com essa deriva sexual até ao fim dos tempos. Cuidado com isso está próximo de registros complicados, como a gente sabe, não é? Como a gente sabe, quando há assassinatos nesse contexto, o que é que acontece? Mas, hoje em dia, o mundo está a caminhar nesse contexto de grande libertinagem de costumes. Se calhar até têm razão, deixá-los estar. Pronto, se calhar até são mais felizes assim. Pronto, não digo que não. Agora, que eu não tenho a verdade absoluta. Em relação ao que eu estudo, está próximo de realidades complexas do ponto de vista psicológico, se não há limites, porque o ser humano tem que ter limites em termos de sexualidade e de agressividade, porque senão é um autêntico hominídeo. Mas pronto, os senhores é que sabem da vossa vida, eu só estou aqui a dizer o que estudei. Está certo ou errado, não sei. Lá no Estado de Londres disseram que sim, agora se também são uns totós, pronto, se calhar temos que ir para a Universidade Independente de estudar com o Sócrates. Por isso, ambos os presidiários demonstraram algum crescimento emocional, denotaram alguma autoconsciência, mas nenhum deles, mesmo sob tratamento clínico do ponto de vista psicanalítico com vários anos de efetividade, evidenciou qualquer tipo de reparação interna ou aceitação do seu padrão interno e representações maternais como algo positivo e negativo, simultaneamente, que permite uma elaboração ou uma síntese das ímagos internas. Pelo contrário, a clivagem é excessiva, tornando óbvio
e objetivo as fixações edípicas dos presidiários, que obviamente determinaram sintomatologia crónica, ou seja, ama-se o que se odeia, odeia-se o que se ama. É essa a ambiguidade com os pais e com os outros significativos que a psicanálise ensina. Geralmente temos relações muito ambivalentes com os vínculos afetivos mais importantes, com os pais, com as nossas companheiras e por aí adiante. Ama-se o que se odeia, odeia-se o que se ama. E um psicopata não faz isto. O psicopata é ódio puro. Porque o lado positivo do vínculo desapareceu. A pulsão da morte tomou conta e a pulsão de Eros, a pulsão da vida, como dizia o tio Freud, baseado no Empédocles, desapareceu. É ódio puro. Ódio puro que determina a inveja mórbida, no ponto de vista edípico, na dinâmica de Melanie Klein. Por isso é que eu estou farto de insistir que as redes sociais, quando falam do discurso do ódio, é um discurso do psicopata, o discurso do ódio. Mas esses senhores são assassinos. Sim, mas os psicopatas das redes sociais são assassinos de caráter. Mas esses senhores são antropófagos, comem as pessoas literalmente, como o Jeffrey Dahmer. Mas as redes sociais também comem as pessoas literalmente porque fazem antropofagia virtual. Devoram a vida das pessoas. A perseguição infinita que fazem nas redes sociais é devorar a vida da pessoa. É a antropofagia do psicopata. Eu não estou a exagerar quando digo que são psicopatas nas redes sociais. Mas só não vê quem não quer ver. E é isso que é o mundo de hoje. Como os senhores estão sempre a legitimar os pensamentos da extrema-esquerda e da extrema-direita, eles vão todos para as redes sociais navegar à vista. Não vos dão um tiro na cabeça. Fazem pior. A antropofagia virtual é pior que um tiro na cabeça. Porque é a tortura de suplício do Tântalo da Idade Média. Como é evidente. Então, é o Prometeu, está sempre a devorar, o vosso fígado está sempre a devorá-lo até ao final dos tempos. É uma devoração infinita, como dizia a Melanie Klein, a mãe devoradora. Ou seja, estas pessoas da antropofagia virtual, não é a antropofagia física clara, não comem a carne humana do outro, mas comem a alma humana do outro, comem a vida humana do outro, devoram a vida do outro. Não estou a exagerar, isto é mesmo os dias que hoje temos. Por isso é que o André Ventura está a ser acusado de ódio, porque é só eu que sou o que mais denuncio estas coisas, também sou acusado disto, aquilo e aquilo outro, como os senhores sabem. E eu assim, estou a matar um mensageiro, eu não sabia, quer dizer, então eu digo o problema e a solução para o problema, e os senhores, eu sou fonte da solução, os senhores fazem de mim fonte do problema. Está bem, pronto, então quem é que resolve? São os senhores com a quarta classe para adultos? É só para saber. Por isso, os presidiários, depois de um longo tempo, sempre mais de 2 anos, porque uma psicanálise efetiva, o primeiro ano é curto, estamos a falar da clássica, de divã, várias sessões por semana, isto e aquilo. Já sabem que o método psicanalítico é do Laplanche, está dentro da cabeça do analista, pode ser uma sessão, pode ser curta duração. O Freud fez psicanálise ao Gustav Mahler num caminho pelos jardins de Viena, não é? Uma sessãozinha. Mas a psicanálise clássica pura e dura, que hoje em dia já se faz pouco, ainda há muito analista que faz psicanálise de divã, longa duração, várias sessões por semana durante anos a fio. Mas é raro. Hoje em dia cada vez há menos. É a vida, é os mundos dois. Eu fiz psicanálise de divã, 4 sessões por semana, 6 aninhos. Mas isso é obrigatório para os psicanalistas. Se tomarem a psicanálise didática é obrigatório ser assim. A normal para os pacientes, pois aí já temos mais alternativas. Mas estes, se for a clássica, pelo menos 2 anos, como foi aqui o caso, e os presidiários realmente sentiram-se mais compreendidos pelos clínicos, que é muito importante na psicopatia, quando algum psicopata vos diz que os senhores o compreendem, há um grande avanço terapêutico, porque aquelas bestas, está bem, está. Mas eles dizem, interessantemente, sentiram-se mais compreendidos pelos clínicos, que falaram pouco e perguntaram poucas questões, porque com outras técnicas, como o Sr. J ilustra, ou diz,
Eu, quando me fazem perguntas, diz o Sr. J, o tal que matou 35 pessoas, quando me fazem perguntas eu sinto como estou a ser tocado pela polícia. Os clínicos do estabelecimento prisional X aplicaram o método clínico psicanalítico e implementaram como uma forma de tratamento e que foi confirmado por nós de uma forma frequente. Em conformidade, os presidiários do estabelecimento prisional aparentemente preferem esta técnica terapêutica do que as outras técnicas terapêuticas tentadas anteriormente durante os anos da sua encarceração. Obviamente pessoal condenado à prisão perpétua, não é? Confirmaram que sentiram um sentido muito mais mitigado de liberdade ao falar das suas prisões internas, sem revelar sem sentirem que estavam a ser interrogados. Os 2 presidiários entrevistados e trabalhados para o propósito desta tese de doutoramento foram submetidos a vários tratamentos psicofarmacológicos e psicodinâmicos, verificados através do seu discurso e também confirmados pelos seus clínicos em relação a nós, de que eles realmente desenvolveram alguma autoconsciência das suas realidades internas. Como eu há pouco vos disse, como o BIN diz, o propósito do tratamento psicanalítico é para promover maturidade, crescimento pessoal e emocional e desenvolvimento, diz BIN em 1965. O que foi exatamente o que esta tese de doutoramento tentou investigar e consubstanciar. Para concluo aqui a nota, para concluir, as narrativas de ambos os presidiários, na sua história de vida, articulado com os crimes que ambos cometeram, estão em perfeita harmonia, entre aspas, com vários discursos secundários, nomeadamente Freud, Lacan, Boles, que é um teórico da escola de relação de objeto muito conhecido como especialista de serial killers, a escola da relação de objeto, entre outros, apresentados aqui, que na nossa perspectiva ilustra a validade do método clínico, ilustra a validade clínica e epistemológica do método clínico psicanalítico num setting prisional. Depois cito-me a mim próprio, digo o meu nome, a tese de doutoramento, já sabem que é na Universidade de Londres, foi publicado online em 2013, páginas 260-273. E depois concluo aqui a nota. Esta reflexão valida empiricamente não só a dinâmica psicanalítica do si mesmo, do si maligno, não é que eu digo aqui no doutoramento em Direito Penal, chamamos de si malignos, como sabem, e respectiva hermenêutica fenomenológica, mas também, por inerência, a articulação por nós defendida ao longo de toda a nossa investigação doutoral acerca da relação no que concerne ao agente como si entre direito penal, psicanálise e fenomenologia. Ou seja, eu tentei, os argumentos, o Conselho Científico da Faculdade de Direito não aceitou a psicanálise, a minha tese de doutoramento em Direito Penal, acharam muita fruta, eram capazes de ter razão. Do ponto de vista jurídico, estes contextos são muito complicados. Foi o que eu vi durante toda a minha vida. Os juristas sabem muito de lei, os médicos sabem muito de medicina, os psicanalistas sabem muito de inconsciente, os filósofos sabem muito da racionalidade, mas quando se cruza as áreas, eles ficam a olhar para os senhores como se os senhores fossem índios ou cowboys. Uma vez, numa conferência, estava lá o professor Fernando Gil, e Paulo Renato e tal, o pessoal todo da inteligência francesa, e o professor Fernando Gil a falar do Wittgenstein, isto e aquilo, e houve ali um debate imenso em que um especialista de Wittgenstein disse variedíssimas vezes ao professor Fernando Gil: o Wittgenstein nunca disse isso.
E o professor Fernando Gil disse, pois está bem, não disse. E depois o tal especialista em Cancelado, o professor Fernando Gil às vezes parece que é cowboy em terra de índios e índio em terra de cowboys. E o professor Fernando Gil não disse nada, deixou a coisa fluir. O problema, mesmo nas áreas por exemplo, a filosofia continental e a analítica, tem uma grande clivagem e não se percebem uns aos outros. Eu tentei fazer uma ponte epistemológica entre o direito penal, a filologia e a psicanálise. Permitiram-me na filosofia, bloquear o professor Damasio na filosofia. Eu queria trazer a neurologia também à minha tese de doutoramento em filosofia, com o professor Damasio como orientador, os filósofos, o conceito científico da filosofia, não permitiu. E no tese de doutoramento em direito, os juristas, o conceito científico, também não permitiu a psicanálise ser trazida para uma tese de doutoramento. Ou seja, cada vez que os senhores querem articular áreas, os conselhos científicos são muito nhurros. Mesmo que já sejam doutorados. Na filosofia, eles permitiram que eu articulasse a psicanálise com a fenomenologia, não colocaram entraves nenhuns, porque pronto, já vinha doutorado, então eu dizia, isto aqui já é graúdo, mas não permitiram que eu colocasse o professor Damasio como orientador. Neurologista de grande estatuto mundial, talvez o maior neurologista português seguramente nos dias de hoje e um dos maiores mundiais, com prémios Nobel em biquinhos de pés a elogiá-lo. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uma das melhores universidades do país, não permitiu que o professor Damasio fosse meu orientador. Português! Eu falei, fica isto que estamos é dos nossos. É neurologista, dá aulas de psicologia, dá aulas de filosofia, dá aulas de psiquiatria, é um homem especialista até à medula nos filósofos e na dinâmica vária do que é a mente humana. Não, os filósofos não gostam dele, porque ele é duro com o Descartes, isto, aquilo, todo, com o Spinoza não, mas com o Descartes é duro. E bem, o professor Tomás tem razão, não é? No direito fizeram a mesma coisa em relação à psicanálise. Recusaram o tio Freud e Companhia Limitada. Aliás, foi forte de rir o professor Paulo Sousa Mendes, que é professor catedrático, atenção, e é um germanista puro, um homem brilhante, também fazia parte lá da confraria do Conselho de Sousa Brito. Ele nem sequer sabia que o seu Conselho de Sousa Brito não era doutorado. Uma vez eu estava a sondar os orientadores, foi difícil de encontrar um orientador para mim, como sabem, e ele disse, mas o Conselho de Sousa Brito é o ideal para si, doutor. E eu, seu professor, não é doutorado, não pode ser meu orientador de doutoramento. Não sabia. Muitos graúdos da sociedade portuguesa não têm doutoramento, porque eu já vos disse várias vezes que isso é só os craques, né? E então, o contexto do professor Paulo Sousa Mendes a falar da psicanálise e da filologia no projeto TES foi forte a rir. Ampassa lá falou, mas não conhecia os autores de todo. Não, aliás, viu-se a extrema-direita nas minhas lives. Pessoal muito instruído fazia a mínima ideia das correlações de objeto e de Melanie Klein. Mínima ideia. O que é hoje a psicanálise? O Freud. Mas o Freud morreu em 39. Já não somos freudianos. Aliás, são poucos os analistas que são freudianos hoje em dia. Ainda tem aquela coisa, temos aquela enorme diferença para com ele, como sabem. Mas hoje em dia a clínica não se faz de todo do ponto de vista freudiano. Houve uma evolução muito grande, porque o homem morre em 39, voltamos ao mesmo. É uma ciência viva. E o pessoal vinha falar de psicanálise no registro freudiano. Mas isso é como falar de metafísica no sentido aristotélico. Isso foi o princípio, Foi o princípio. Então, os juristas na Faculdade de Direito do Estado Nova de Lisboa, onde teve o André Ventura, o Gonçalo Almeida Ribeiro, não é? E eu, desta à parte, não permitiram a psicanálise porque não a percebem. Olham para o Freud e eu assim, mas isso tem hoje em dia a escola dos objetos que é profundamente jurídica. O Freud abriu a porta com aquele livro de 1906, não é? O estabelecimento dos factos clínicos no procedimento jurídico, brilhante, mas a escola do objeto é profundamente jurídica porque trabalha muito estas questões da agressividade, porque a Melanie Klein começou a estudar a agressividade na psicanálise. O pessoal
muito instruído e muito culto, como não é profissional do foro, inclusive os juristas, inclusive os juízes de direito, e por isso é que os procuradores gostam tanto de mim, vem a psicanálise dos filmes, da Marilyn Monroe, do Woody Allen, do Freud. Filho, isso nos dias de hoje é outro mundo. É outro mundo. Nunca leram um livro de Melanie Klein, ou de Bion, ou de Fairbairn, ou de David Scharf, ou de professor Carlos Amaldias, e por aí adiante, professor Pedro Luzes, os canambianianos. Aliás, em Portugal havia uma grande clivagem entre os freudianos clássicos, João dos Santos e Francisco Alvim, e o professor Pedro Luzes, que tinha tido formação na Suíça. Estes todos os senhores ficaram com formação em França, completamente freudiana. O professor Pedro Luzes, como fez análise com a doutora Marcelle Ciperrac, que era craniana, uma das primeiras cranianas de sempre, tornou-se crânio-bioniano. E a tese do professor Pedro Luzes vingou em Portugal, e é hoje, em Portugal, é o registro crânio-bioniano. E o professor Pedro Luzes depois foi introdutor do pensamento de Bion nos países de língua românica. Em França, ninguém conhecia o Bion, foi o professor Pedro Luzes que introduziu o Bion no pensamento. Em França, na Suíça, na Bélgica, ou seja, os países de língua românica, que falam francês. Foi o professor Pedro Luzes que introduziu o pensamento do Bion, porque começou a traduzir o Bion para os artigos científicos que publicava em francês. Porque o professor Pedro Luzes dominava muito bem o francês, porque obviamente fez a formação psicoclínica na Suíça, não é? Devia ter sotaque, mas pronto, como a gente tem sotaque, não sabemos falar, não é? Pronto, é só para saber. O professor Pedro Luzes, como se não tinha sotaque a falar francês, de certeza absoluta não sabia falar francês. Então, onde eu queria chegar é que é isto que é o mundo hoje. Os próprios operadores, académicos de grande excelência. Eu via a cara do professor Bacelar Gouveia olhar para mim quando eu citava o Kant na Fundação Metafísica dos Costumes, na Crítica da Razão Prática, a falar das páginas dos parágrafos. Ficava a olhar para mim com uma cara assim, porque eles depois não sabem onde é que se meter quando não dominam a área. E o professor Bacelar Gouveia é uma mente brilhante, direito constitucional. Ele estás a citar o parágrafo e a página, Jesus, do Kant. E o professor Rui Pinto Duarte, o tal que às vezes não me lembro do nome, o catedrático que gostava muito, que depois foi para a Católica, o tal que me disse, o doutor não vai ter dificuldade nenhuma no doutoramento, só vai ter dificuldade na parte curricular. O tal que é um dos melhores dias da minha vida, né? Que o pessoal vergou toda a espinha, inclusive generais e embaixadores. Eu estou contente. O Rafael da Amadora, com os generais e embaixadores e professor catedráticos a vergar a espinha, há dias felizes. E então isto não é narcisismo secundário, é autoerotismo, é autoestima, é sucesso. Como dizia o professor Amaldias, sucesso é sucesso. É sucesso. Eu sou feioso e eu é que as rapo. E o pessoal, a bola de inveja mórbida, a Melanie Klein, porque são os gordos de chucos, querem beber, comer e fornicar, e não chegam lá nenhum, e veem os postos na televisão, e veem os doutoramentos nos outros, e veem os cintos negros nos outros, e veem os carrões nos outros. E então, a inveja mórbida inerente à pulsão da morte faz com que as redes sociais sejam tremendamente tóxicas, e é a zona de assalto do pessoal dos dias de hoje. Vamos concluir, já ficou muito longo, mas acabei a nota, graças a Deus. Acho que acabei. Não acabei não. Não acabei não. Pois, vou acabar a nota. As implicações desta construção são decisivas no que concerne ao entendimento do si maligno, ao qual, ao ser interpretado pela fenomenologia e pela psicanálise, possui invariantes epistemológicas, como agora é empiricamente demonstrado, com a culpa judico-penal do agente, visto justamente como si. Eu estava a explicar à Faculdade de Direito que os casos clínicos, os casos práticos em que foi analisada a psicopatia diretamente, o si maligno do ponto de vista fenomenológico e psicanalítico e o psicopata do ponto de vista jurídico-clínico, tem invariantes epistemológicas. Há um nexo de causalidade. Vê-se ali como é que está a nascer a maldade daquela pessoa, onde é que nasceu as pulsões parciais, o autoerotismo,
porque é que vão sempre à sexualidade, ao autoerotismo, como é evidente, porque é que há a exibição com isto e aquilo outro, ao autoerotismo, ou seja, há sempre no psicopata o troféu, quer sempre ficar com uma recordação da vítima, ou seja, uma pulseira, seja um cabelo, seja um lenço, seja o que for, é um troféu, é um hominídeo que está ali, o troféu da guerra, estão sempre nisso, estão a ver? O nascimento da maldade, como é que a maldade se desenvolve, como é que o livre-arbítrio escolhe a maldade e passa a ser livre-arbítrio, como dizia o Leibniz e Companhia Limitada, e Ricoeur, obviamente. Ou seja, eu estava a dar aos juristas fundamento clínico e filosófico para fundamentar ainda mais, passando a redundância, a concepção do livre-arbítrio do direito penal. Não gostaram. Eu acho que eles até gostaram, não perceberam. E então, como os filósofos, o Damásio não percebem o Damásio, então não queremos. Eles é que mandam. O que é que os senhores fazem? Tiram a parte da psicanálise e depois publicam um livro com tudo junto, que foi o que eu fiz. Vou fazer. Estou só agora à espera de ver como é que a política se navega em Portugal, mas isto vai estar tudo publicado. Seja num conselho científico contente com isso, seja numa editora que publica. Damos o que eles querem, pronto, só querem a parte do direito da filologia. Toma lá, filho. A parte da psicanálise está aqui. Pronto. A tese que eu estou a ler é uma, a tese que eu dei a eles é outra. Pronto, pediram-me para fazer outra, eu fiz outra, não é? Porque obviamente no momento que se tira a psicanálise todo o argumento modifica, ou seja, eu fundamentei o livre-arbítrio só do ponto de vista fenomenológico, mas não psicanalítico. Eu acho que ficava muito mais rico com o lado clínico, uma tese de doutoramento em direito penal fundamentada em termos clínicos e filosóficos, acho que era muito forte. O conceito científico assim não entendeu. Pois, está bem, pronto, eles é que mandam. E se calhar têm toda a razão, o direito deve ser mais... Eles estão sempre a dizer que o direito deve ter a convocação dos outros especialistas, especialmente as ciências sociais e humanas. Mas não é o que eles fazem. Até quando eu estava a falar com o professor Mitar Ribeiro, com muita piada lá no Corinthians, o professor Mitar disse-me logo, pois o jurista, é sempre a lei. Não sei o que a casa gasta, não é? Os juristas com a lei, ui, Jesus, os senhores acham que eu sou dogmático às vezes, não conhecem os juristas de topo. Por isso, para concluir, e aqui é que ficamos, ou seja, é esta a frase, as implicações desta construção são decisivas no que concerne ao entendimento do si maligno, o qual, ao ser interpretado pela filologia e pela psicanálise, possui invariantes epistemológicas. Há aqui uma invariância. Há um ponto de Arquimedes permanente. Pedra de toque, como se diz na psicanálise e na academia. Como agora é empiricamente demonstrado, nós temos casos práticos com a culpa jurídico-penal do agente visto justamente como si, ou seja, eu dou uma visão muito mais abrangente do agente responsável por um ilícito criminal, nomeadamente por homicídio. Estas invariantes, homicídio qualificado, que é o que só os psicopatas fazem, artigo 132 do Código Penal. Estas invariantes devem ser, ponho em itálico devem ser levadas em conta a quando da substancialização material do juízo de culpa jurídico-penal do agente, se este for perspectivado como se a quando da responsabilidade pelo mal praticado. Com efeito, afirmar que a possibilidade do mal, como diz o Ricoeur, pode ser decifrada no ser do homem, e D'Ambert diz o mesmo, implica, como contrapartida, o reconhecimento de que a essência efetiva do mal é extrínseca em relação à natureza humana, ou seja, o homem não nasce naturalmente mau. Thomas Hobbes, por mais que me custe dizer, Sigmund Freud e Maquiavel estavam ligeiramente incorretos, também não nasce naturalmente bom, o Rousseau também está incorreto, mas esta essência efetiva do mal é extrínseca em relação à natureza humana, como defende Ricoeur e D'Ambert. Eu hoje em dia tenho assim uns calafrios quando digo isto, mas há dias que continuo a pensar assim, há outros dias que nem tanto. Não tenho a certeza, ninguém tem certezas, como diz o Bertrand Russell. Os estúpidos estão cheios de certezas, os sábios estão cheios de dúvidas, não é? Como é evidente. Os estúpidos das minhas lives por acaso não tive estúpidos, graças a Deus. Os estúpidos de alguns comentar
estavam cheios de certezas. A minha moral franciscana, sou eu, Deus, Pátria, Família, ai a Ucrânia, ai a Palestina. Tens a certeza, filho, que a tua moral é a melhor de todas? Ai, a minha moral, este tipo é uma besta, é um narcísico. Tens a certeza que és assim tão equilibrado, filho? Cuidado, que a essência efetiva do mal é extrínseca em relação à natureza humana, mas está lá. Não nascemos assim, mas muito cedo, devido ao complexo de Édipo, segundo a Melanie Klein, ser muito arcaico, começa logo ali nos 18 meses, segundo a Melanie Klein, aquela muito mais cedo que o tio Freud, como é evidente, que era aos 5 anos, o mal começa ali. Atenção, não nascemos com ele, mas começa muito cedo, no primeiro ano e meio, por assim dizer. Na verdade, se o mal fosse um elemento necessário, constitutivo da estrutura ontológica do homem, se nascêssemos maus, dificilmente poderíamos responsabilizá-lo pelo mal efetivamente praticado. Se realmente nascêssemos todos maus, quer dizer, é a nossa natureza matar e esfolar, não é? Como mais uma vez sublinhamos, evocando mais uma vez a fecunda intuição de Figueiredo Dias, que se articula por completo com a nossa posição. Porquanto, como salienta o mestre Coimbra, mutatis mutandis, eu uso esta frase dezenas de vezes na minha tese, não se conseguindo exprimir, isto é a citação do professor Figueiredo Dias, não se conseguindo exprimir adequadamente o contexto real em que se insere a escolha e decisão originária do homem, ele só pode recorrer ao mito. O mito é a pulsão, é o autoerotismo, é a independência do objeto. Isto é tudo, obviamente, inconsciente. O mito é a realidade, é a linguagem do inconsciente. Para a psicanálise, para o direito penal e para a fonologia. Se o professor Figueiredo Dias diz, e é o pai do Código Penal, e o meu penalista de sempre, é capaz de estar certo, não é? Mas enfim, ele só pode recorrer ao mito e colocar a escolha da existência na pré-existência do homem, que foi o que eu acabei de dizer exatamente com esta narrativa toda dos psicopatas. O livre-arbítrio vem do inconsciente, não vem do consciente. Vem do inconsciente. Se há ali uma fratura avassaladora no inconsciente, o livre-arbítrio vai se tornar servo-arbítrio. Em vez de escolher o bem, vão escolher o mal. Por isso é que o professor Figueiredo Dias brilhantemente diz: a escolha da existência torna-se na pré-existência do homem, ou seja, não há uma escolha racional na existência do homem, há uma escolha pré-racional na pré-existência do homem. E o que é a pré-existência do homem? O inconsciente. E onde é que nós vemos o inconsciente plasmado? Na mitologia. E onde é que nós vemos a mitologia clarinha? A mitologia grega e romana. Greco-romana foi, a dinâmica greco-romana foi a base da nossa civilização. Quando leem o Sófocles, o Ésquilo e o Eurípides, é a mitologia grega a base da nossa civilização. É o inconsciente puro e duro ali, ainda antes da civilização e da lei e obviamente, da racionalidade se instituírem tout court. É assim que nós somos do ponto de vista inconsciente, as tragédias gregas. Mas nós não percebemos nada disto, os senhores é que sabem, os senhores é que são estudados, à vontade, levam para os psicopatas nas redes sociais na vida com uma pinta de primeira apanha e depois queixam-se que os especialistas são os totós. Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, terceira edição, 1995, página 120121. Ficamos por aqui, consegui acabar a nota. Deixa cá ver em que página é que eu estou, pois estamos aqui. E espero que tenha sido claro, o engenheiro Avelino, eu sei que gosta deste, o engenheiro Zé Luís também, amigo Zé Luís. Desculpem lá ser assim tão longo, mas isto são raciocínios de grande fôlego. Não sei se isto é verdade absoluta, é o meu entendimento acerca do livre-arbítrio e da psicopatia e da semântica do mal. Tenho estudado a maldade toda a vida, tenho tentado combatê-la o máximo que posso. E pronto, e com os meus defeitos de personalidade e com os meus defeitos existenciais, sim. Temos todos muitos defeitos, temos todos muitas insuficiências, mas se formos pessoas de bem, tentamos fazer o bem aos outros, não o mal. O psicopata, seja ele digital, seja ele o clássico, só quer fazer mal às pessoas. Arrogante sempre de razões morais. E isso é o pior que pode haver na sociedade e na política e na religião. Porque a moral, aplicada à pessoa, é ética, é sempre completamente subjetiva e é como aquela pessoa foi criada, é como aquela pessoa vive. Qual é a ética do pessoal do Afeganistão talibã? Mal a mulher espirra, arrancou-lhe a cabeça com uma moca. Porque é a cultura deles com aquela determinação de comportamento.
E hoje em dia, com o multiculturalismo, tem que ter muito cuidado com isso, porque é a minha cultura, é a minha forma de estar, fui criado assim. Oh filho, mas tu não és português, pá. Tu não foste criado em Lisboa, nem em Portugal. Foste criado na Amadora. Até que idade? Foste criado com os valores portugueses ou foste criado com os valores de estrangeirado? Foste criado com os valores alemães, austríacos, do tio Adolfo? Ou foste criado com os valores salazaristas? Ou foste criado com o quê? Ou seja, temos que saber a história de vida daquela pessoa para perceber aquela moral. A minha história de vida explica, obviamente, a minha forma de estar na vida. Mas este pessoal que está sempre a arrogar da moral tem histórias de vida muito idiosincráticas e que muitas vezes há ali muito problema em termos de semântica do mal sem terem consciência disso, porque lá está. O livre-arbítrio vem do inconsciente, não vem do consciente. É a minha ação. Não, filho, estás a fazer isso por alguma razão. Estás a fazer isso por alguma razão. E eles não sabem quais são as razões. Eu acho que sei quais são as razões, mas tenho dúvidas. Um abraço, muito obrigado.